Olá, pessoal, boa noite. Vamos vendo aí se deu tudo certo, se está bonitinho aí ao vivo. Agora está certinho. Boa noite para quem está chegando aí. Meu nome é Renata. Falamos em nome aí da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida e amada Casa do Caminho, nesse trabalho aqui que a gente está fazendo de estudo do livro Vinha de Luz. Hoje vamos estudar o capítulo 22. Fica aí o convite para todos. Nós sempre ficamos online aqui às 20h20, mas o nosso estudo começa às 20h30. Então, esses 10 minutinhos aqui é para que a gente converse um pouco, dê alguns recadinhos da nossa live e da nossa casa, tá? Recadinho da nossa live é sempre ter uma garrafinha com água, um copo com água, uma jarra, o que vocês quiserem, porque logo após o estudo a gente faz o passe coletivo e a fluidificação da água, tá, pessoal? Então, se tiver alguém doente em casa, fazendo uso de algum remédio, enfim, fazendo algum tratamento, separa a água de quem tá doente, tá, turma? Então, essa é a recomendação que a gente dá. Busquem também diminuir o máximo de barulho em torno de vocês no momento da live, que é para a gente ter essa concentração aí no momento da gente fazer nosso estudo, tá? Na live também, podem mandar nos comentários os nomes para a vibração, só coloque se é encarnado ou desencarnado, qual é a vibração que você quer mandar, de amor, de perdão, de fé, qual é a vibração, o nome da pessoa, se é encarnada ou desencarnado, tá? Também temos as listinhas de vibrações para os bichinhos de estimação. Ah, Renato, não quero colocar o nome aqui no comentário, como é que eu faço? Pega um papelzinho aí do lado, coloca os nomezinhos no papelzinho, inclusive pode sempre usar o mesmo, se os nomes não mudarem, né, vocês podem usar o mesmo papel todas as lives, tudo bem? Então, os recadinhos da live são esses. Outra coisa aqui da live do Facebook dê joinha aí, já dá um joinha aí para nós. Quem achar que faz sentido, compartilhe a live. E mesmo que vocês não queiram colocar o nome para as vibrações, manda um coraçãozinho, uma florzinha, porque assim, essa interação de dar o joinha, de mandar um recadinho, de compartilhar, o Facebook entende que o nosso vídeo é bacana. E aí ele acaba por distribuir para mais pessoas esse vídeo, tá? O algoritmo aí do Facebook mostra para mais pessoas, que é o nosso objetivo, levar o evangelho, a doutrina espírita, o mais longe possível, certo? Vamos ver quem entrou aqui. Vamos ver quem deu oi. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Maria já aí com as vibrações, muito bem. Adailton, boa noite. Manuel, boa noite, meu amigo. Deis, boa noite, minha amiga. Irã, boa noite, minha amiga. Robério, boa noite. Ismeinha, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Airã, turma, que bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quando vocês vão dando mais oizinho aqui para mim, já eu leio mais recadinhos. Oi, mãe, meu amor, também te amo. Que alegria ter você aqui, mamãe. Enquanto vocês vão dando mais uns oizinhos aí, vamos os recadinhos da nossa casa, né? Nossa casa funciona presencial, temos palestras e passe presencial. Terças e quintas às 20 horas. Domingos, terças e quintas às 20 horas. Sexta-feira às 14 horas e aos domingos agora mudou o horário. É uma palestra às 9 e outra palestra às 10h30, tá? Então antes tinha 2 horários, agora tinham 3 e agora só tem 2. Então domingo é às 9 e às 10h30. Aos sábados nós temos encontro de jovens, a evangelização infantil é das 8h30 às 10h30. Tá? Então, esse é o funcionamento lá da nossa casa. Nossa casa também temos um bazar maravilhoso com a nossa irmã Deis. Tem roupa, sapato, utensílios domésticos. Nossa, tem cada roupa linda lá, gente. Então, um precinho muito acessível, tá? Quem puder visitar nosso bazar, fazer uma comprinha lá, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. E aos finais de semana, depende se temos voluntários disponíveis ou não para abrir o bazar. Então, quem só puder ir de final de semana, dá uma ligadinha, entre em contato lá que a gente dá um jeitinho. Tá bom, pessoal? Então, esse é o funcionamento da nossa casa. Projeto da nossa casa, além do projeto evangélico de atendimento, assistência espiritual, também temos o projeto da cesta básica. Nós temos recebido muita ajuda, graças a Deus, estamos conseguindo atender
mais de 30 famílias mensalmente, acompanhando, inclusive, né, essas famílias com apoio psicológico, apoio espiritual e mais o alimento. Então, muito obrigado a quem tem nos ajudado e vamos continuar firme aí nesse propósito das nossas cestas básicas, tá bom? Vamos ver quem mais. É a minha mãe. Minha mãe é um amor, te amo, mãe, muito. Boa noite, Ale! Boa noite, Deis! A Deis, que é essa lindona que toca lindamente lá o nosso bazar. A Deis bota cada coisa linda lá, gente. E nós aceitamos também, viu? Roupa, sapato, para a gente vender lá no nosso bazar. Toda a renda é revertida para manter a casa aberta, né? As contas da casa e para os projetos sociais que a gente apoia, tá? Denise, minha lindona, boa noite, seja bem-vinda. Léo, boa noite, que alegria ter você aqui, Léo. Marlene Souza, boa noite, seja bem-vinda. Estherzinha, tô com saudade de você, Estherzinha, seja bem-vinda. É isso aí, né, Ale? Produtos de ótima qualidade. Tem livro usado também lá no bazar. Na nossa casa também, pessoal, a gente vende livro novo, livro usado. Na nossa casa também tem uma biblioteca com um montão de livro para pegar emprestado. Tem os livros da Zíbia, da Patrícia, do Chico, do Emmanuel. Ixi, tem 2 estantes lá lotadinho de livro. Quem quiser pegar livro emprestado da doutrina espírita, a gente também tem lá na nossa casa, tá? É só ir lá e fazer o cadastrinho, pegar o livrinho lá, tá? Boa noite, Maitê! Maitê agora, nossa aluna. Que alegria ter você aqui, Maitê. Gu, boa noite, Gu! Seja bem-vindo, amigo. Ótimo estudo para nós. Alessandra, minha linda, que bom ter você aqui. Boa noite. Iraci, boa noite. Que alegria ter você aqui, Iraci. Iraci, faz tempo que eu não vejo você também lá na nossa casa. É bom, né, Maitê? Muita alegria a gente estar junto. Coisa boa. Turma, quem quiser conhecer nossa casa lá presencialmente, fica sempre o convite aqui. Eu sei que tem pessoas aqui na nossa live que estão até em outros países, em outras cidades, em outros estados que não tem como, né? Mas quem tiver oportunidade, nossas portas estão abertas. Podem chamar lá pelo WhatsApp, a gente tira a dúvida e tudo mais, tá bom? Rita Avelino, boa noite, Rita, seja bem-vinda. Coisa boa. Falta 1 minutinho para a gente começar o nosso estudo, né, de hoje. Vou até já colocar meu óculos. Assim que terminar o estudo, eu volto aqui ler os recadinhos, tá? Então, podem ir mandando recadinho aí. Manda umas florzinhas, coraçãozinho, que a gente se alegra muito, né? Hoje eu coloquei essa imagem de Jesus segurando aqui o planeta Terra, né? Nosso governador maior, nosso Senhor Jesus, que é com muita alegria que a gente tem esse mestre aí no comando, né, gente? Já pensou se a gente não tivesse ele? Meu Deus do céu, não quero nem pensar numa coisa dessa. Boa noite, Elza, minha amiga. Boa noite, Antônio Carlos, seja bem-vindo. Manuel é o rei do café. Quem for lá na casa, procura o café do Manuel. E o Alessandro é o rei do pão. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. 20h30, então vamos todos agora fazer a oração para a gente começar o estudo. E assim que terminar, a gente bate mais um papinho aqui pelos comentários, tá bom? Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso grande governador planetário, aos espíritos amigos, ao espírito Dr. José Maurício, que é o mentor da nossa Casa do Caminho, aos mentores espirituais individuais de cada um, vamos cumprimentando, vamos agradecendo pelo apoio que eles nos dão, vamos rogando humildemente que eles nos auxiliem tanto com o entendimento da lição, como a colocar em prática as lições do Evangelho na nossa vida. E assim, agradecidos e envolvidos de muito amor, vamos dar início a mais um estudo com as bênçãos e com a permissão do plano maior. Que assim seja. Tô meio assim com uma vozinha de pato rouco, né? Mas vocês vão me ajudar aí que eu sei, né?
Ai, chegou mais uma turma linda aqui, ó. A Valquíria, boa noite, Val, seja bem-vinda. O Eric, a Meire, todos sejam muito bem-vindos. A lição de hoje é um pouquinho puxãozinho de orelha, né, turma? Chama Corrigenda, tá? A lição, a inspiração, né? Esse livro Vinha de Luz, para quem é a primeira vez que está aqui na nossa live, esse livro Vinha de Luz, como os outros anteriores que a gente vinha estudando, é uma psicografia do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel que ditou esse livro. Então, o Emmanuel pega um trechinho lá do Evangelho do Novo Testamento, muito das cartas de Paulo, e aí, baseado neste trechinho do Evangelho, ele traz uma reflexão, tá? E a reflexão da noite, né, o trechinho do Evangelho, é uma carta de Paulo aos Hebreus. E tá escrito assim, ó. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Pessoal, acho que essa animaçãozinha que eu coloquei aí do lado ficou muito pesada, né? Eu vou tentar tirar ela daqui, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui. Pessoal, manda um oizinho aí que eu vi que a live travou por conta da animaçãozinha que eu coloquei aí atrás. Me digam aí se agora melhorou. Acho que agora vai, né? Então, queria deixar aqui uma imagem de uma água calmante aqui para vocês, mas o Facebook não permitiu, né? Então vamos com a minha carinha mesmo para vocês. Sueli Valeriano, boa noite, seja bem-vinda. A turma dando oi aí, voltou, né, pessoal? Agora destravou. Ah, então tá bom. O desenho estava travando a imagem aí, o som e tudo mais, então vamos lá. Vamos com a minha carinha mesmo. Então, como a gente dizia lá, né? A lição de hoje está inspirada e baseada num trechinho da carta aos Hebreus, que fala assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho, né? O que ele quer dizer? Que Jesus corrige todo mundo, né? Jesus não tem preferido. Todo mundo, se precisar ser corrigido, vai ser corrigido, né? A gente tem aquela coisinha, né? De ter o preferidinho, de fazer vista grossa pro erro daquele que a gente gosta mais, né? E com o plano superior, né? Com os espíritos superiores, não tem isso. Inclusive, faz parte do amor nos corrigir, né? Por mais que eles amem, aliás, é por amor, né? Que eu ia falar, por mais que eles amem, eles não deixam de corrigir. Mas a corrigenda vem justamente por amor, tá? Então, não devemos fazer vistas grossas para as coisas erradas, certo? Vamos ver o que o Emmanuel está falando sobre essa reflexão, sobre esse trechinho dessa carta. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. A gente dá um salto. Naturalmente que o pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Por quê? Porque aí a gente deixa de ter aquele combate, a gente deixa de ter aquela famosa teimosia, né? Então, quando a gente começa a aceitar os desígnios de Deus na nossa vida, quando a gente começa a colocar amor, que a gente começa a buscar entender as fases que a gente está passando na nossa vida, é claro que a gente se aproxima de Deus mais facilmente, né? Quando a gente não se rebela, quando a gente não se revolta. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental, né? Até a gente dá o exemplo que muitas vezes a gente entra num trabalho voluntário e aí a gente começa a se dedicar, né? E aí a gente também quer que os outros se dediquem na mesma medida que a gente está se dedicando. E não é bem assim, né, pessoal? Cada um está ali no seu momento. Então a gente não deve se revoltar com o que o outro faz ou com o que o outro deixa de fazer. A gente tem que entender cada um no seu momento. E que a corrigenda vai vir por parte do plano superior, não por minha parte, né? E muitas vezes essa corrigenda não vem nem do plano superior. Muitas vezes vem, mas muitas vezes não vem. Vem da própria consciência da pessoa, que é esse momento que ela aprende, que ela
de Deus, de Jesus, e aí a própria consciência dela faz com que ela se autocorrija, né? Vamos dizer assim. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhes as corrigentas, atormentam-nos os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Quando alguém nos chama a atenção, não sei como é que é vocês aí, né? Fica essa reflexão. O primeiro rompante da gente é falar, mas quem é esse fulaninho aí para estar me chamando a atenção, né? Olha lá, o que não faz nada me chamando a atenção, que eu faço tudo. Olha lá o não sei o que lá, que, né? Quem é ele, né? E a gente não deve ser assim, né? Não que a gente também deva ser bobo, não é isso, né? Mas a gente não deve ser assim. Quando alguém nos chama a nossa atenção, a gente tem que avaliar o motivo. Às vezes o motivo não é 100% justo, porque a pessoa também não sabe olhar, né? Não sabe o nosso 100%. Ela sabe só aquele pouquinho ali que ela está tendo acesso. Mas se a gente está caindo nisso, se alguém está chamando a nossa atenção, ou se a gente está passando por alguma prova na nossa vida, doenças, ou de perda, ou de momentos que a gente está ali meio confuso, a gente tem que parar, entrar em oração, né? Ativar nossa fé e refletir com calma. Por que a pessoa me chamou a atenção? Porque ela não sabia desse outro detalhe da minha história. Porque realmente eu pisei na bola. Não foi desse jeito, mas foi desse outro jeito. Porque eu estava tendo essa atitude e provoquei isso na outra pessoa. Então, vou começar a entrar na corrigenda, entende? Então, a gente tem que deixar um pouco o nosso milindre de lado e a nossa revolta de lado e começar a ter um pouco mais de fé, respirar um pouco mais profundamente e não deixar a revolta tomar conta da gente. Se a gente deixar a revolta tomar conta da gente, meu Deus do céu, a coisa fica feia, viu? E aí o Emmanuel traz aqui uma listagem que eu vou ler de coisas para a gente refletir, né? A vida está repleta de lições. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza. O espírito consciente esforça-se e luta. Então, cada um no seu momento e no seu estágio. Por isso que a gente não pode deixar cair na revolta. A revolta é um negócio muito ruim. A gente tem que respirar fundo e tem que confiar em Deus. E fazer nossa parte, né, pessoal? E sempre a gente tem que estar na autoanálise, né? Qual que é a minha posição? O que eu estou fazendo? O que eu provoquei no outro? O que o outro provocou em mim? Né? Se eu estou com uma pessoa que eu vou identificar que aquela pessoa sempre provoca uma ira em mim, então vou por outro caminho, vou evitar alguns conflitos. Então, nós temos que... Isso aí, gente, é um esforço, é um exercício diário, né? Não tem uma magia que a gente faz que a gente não precisa enfrentar esse tipo de coisa diariamente. Temos que enfrentar, mas a gente tem que enfrentar sem revolta, com devotamento e com fé, porque tudo é lição, tudo, tá? O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores no caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Como eu disse para vocês, não para. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Então, quando a gente realmente se aproxima de Deus, que a gente se aproxima do nosso Mestre Jesus, o nosso governador planetário, a gente quer ser o primeiro a receber o alerta. E é natural que isso aconteça. Só que aí, se eu quero ser o primeiro a receber esse alerta, essa corrigenda, eu tenho que aceitar ela. Tenho que aceitar e procurar me corrigir. Até na outra live eu comentei desse trecho do Evangelho, porque esse trecho do Evangelho é muito impactante, né? Que Jesus fala para a mulher que ia ser apedrejada, vai, não peques mais. Então, toda vez que a gente erra, essa voz
do evangelho tem que ecoar na minha cabeça. Vai, não peques mais. Aquela voz que Jesus fala. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Também tem que sempre ecoar na nossa mente. Porque a gente também ainda está no erro, né? Nós estamos em escalas diferentes da evolução, mas ninguém ainda aqui é perfeito. Então, essas duas coisas, né, nessa lição, essa parte do evangelho, ela é muito espetacular. Então, essa vozinha, como eu falei, tem que ecoar na nossa mente. Vai, não peques mais. Solte a pedra aí. Atire a primeira pedra quem não tem pecados. Então, a gente vai soltar nossa pedrinha, não vamos atirar em ninguém, porque a gente ainda não está sem os nossos erros, certo? Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Então, muitas vezes, a gente falar não, ou a gente receber um não, faz parte da nossa corrigenda, né? Então, a gente tem que aprender nessa vida o quê? O equilíbrio, né, pessoal? O equilíbrio. Então, tudo é equilíbrio. Muito sim é desequilíbrio, muito não é desequilíbrio, muita revolta é desequilíbrio, né? Tudo que é muito, né? Até tem uma música que fala assim, quem ri demais é desespero, até muita alegria também a descompensa, né? Então, tudo faz parte. Tem aquele filme da Disney, né? Divertidamente, que até quem nunca assistiu, é um filme muito reflexivo lá da Disney. Até eu falo que não é um desenho para crianças, é um desenho para adultos. Não porque tenha nenhum conteúdo proibido, é porque assim traz realmente uma reflexão que precisa de uma determinada maturidade para analisar os fatos daquele desenho, né? Divertidamente. Então, por isso que eu disse que é um desenho para adultos, por conta de precisar de maturidade para compreender. É um desenho onde cada é uma menininha, jovenzinha, e aí eles representam os sentimentos dela, cada um por um personagem. Então tem o personagem lá que representa a raiva, a tristeza, a alegria, os sonhos. Então tem lá os personagens. E essa menina está num momento de desequilíbrio. E a alegria, ela não quer que a tristeza faça parte. Então a alegria fica todo o tempo tentando ali consertar as coisas. E cada vez que ela vai consertar, ela piora um pouco mais. E aí ela coloca a culpa na tristeza. E aí vai desenrolando lá o desenho. E aí tem um determinado momento que elas entendem que uma precisa da outra, né? Que os momentos de tristeza e de reflexão também fazem parte do amadurecimento daquela jovem. Que os momentos de alegria também, mas não é nem só um, nem só o outro. Que ela também tem que ter os momentos dela ali de raiva, de alegria, de tristeza. Tem uma lá que chama nojinho, né? De vaidade. Então, faz parte, tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente passa, as doenças, as perdas, os tropeços, os erros e os acertos fazem parte da nossa vida, do nosso amadurecimento, né? Então, o que eu trago dessa lição como reflexão é que assim, que a gente não se revolte, que a gente não se desespere, que a gente busque na fé e respirar profundamente, analisar os fatos da nossa vida e todos eles tem algo de bom para a gente tirar dali, tem uma corrigendo, uma lição. E que se às vezes a gente passa por uma dificuldade, não é porque Deus não gosta da gente, ou porque a gente está abandonado, ou porque Jesus não tem olhos para nós, porque como a gente disse, Deus, Criador, Jesus, nosso mestre, nosso guia, ele não tem preferido, ele nos ama igual. E é por nos amar igualmente que ele permite que nós cometamos erros para aprender, para amadurecer, certo? Então, o que eu queria trazer dessa reflexão é isso. Eu espero aí tocar no coração de todo mundo, como eu fui tocada por essa lição, como meu coração foi tocado por essa lição, para a gente compreender, porque, gente, eu sou uma reclamona de mão cheia, tem dia que eu reclamo do trabalho, eu reclamo de tudo, né? Depois a gente chega e lê um trecho, por isso que o evangelho é importante, né? Hoje eu reclamei de 1000 coisas. Quando eu vim ler aqui a lição, eu falei, opa,
Acho que não devo reclamar tanto assim. Acho que devo olhar para os fatos da minha vida com um pouquinho mais de corrigenda, com um pouquinho mais de amor, né? E vamos olhar aí para poder corrigir o que está errado e aproveitar o que está certo, né? E é isso aí, turma. E nesse momento, então, eu convido vocês, eu comecei a falar aqui, agora que eu vou dar uma olhadinha. Tem bastante coraçãozinho aqui, recadinho, então quer dizer que a live está indo muito bem, obrigada. Que bom. Ai, que bom. Tá tudo ok aqui. Então vamos lá, convido vocês a se unir aqui junto comigo para a gente fazer as nossas vibrações, tá? Eu até nesse momento aqui da vibração tinha colocado um marzinho aqui, uma aguinha, mas infelizmente a internet aqui não suportou. Mas imaginem que vocês estão sobre uma água calma, serena, né? Que tá todo mundo ali bem tranquilo para a gente poder fazer essa doação e para a gente também receber do plano espiritual o nosso tratamento aqui, tá? Porque não quer dizer que nós estamos cada um na sua casa, que o plano espiritual não está aí na casa de cada um, trabalhando com a gente, né? Trazendo aquilo que a gente necessita. Então, vamos juntos nesse momento. Aí, como se a gente estivesse em frente a um mar bem tranquilo, ou uma lagoa bem tranquila, com o nosso coração e com o nosso pensamento muito sereno. Vamos doando sentimentos de amor, de compaixão, de perdão a toda a humanidade, a todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar amor e saúde aos doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos doar muito amor a todos os profissionais de todas as áreas, que todas as profissões são muito importantes, mas em especial na área da saúde, na área dos cuidados, os cuidadores, os trabalhadores do bem, os voluntários, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelos idosos, em especial por aqueles que se encontram abandonados, em situação de rua, em asilos, ou até mesmo abandonados dentro dos seus próprios lares, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelos jovens, mas especialmente por aqueles jovens que estão perdidos nos mundos das drogas, nas ruas, em casas de recuperação, que estão abandonados pelas suas famílias. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar também muito amor e resignação a todas as crianças, especialmente aquelas que se encontram em situação de rua, em orfanatos e abandonados pelas suas famílias, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos também nesse momento vibrar pelos nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual, que eles aceitem a sua nova condição e que recebam nossa vibração de força, fé, coragem e amor. Da mesma forma, vamos vibrando aos irmãos que estão renascendo aqui no planeta Terra, que eles recebam nossa vibração de amor, de coragem e fé e consigam dar sequência à sua caminhada, à sua programação evolutiva. Vamos vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, por todos os líderes espirituais, pelos líderes religiosos, líderes políticos, que eles recebam o nosso amor e que eles possam olhar para os seus tutelados com mais amor. Vamos nesse momento vibrar amor, saúde, perdão, alegria, fé, fortalecimento e todos os nossos sentimentos bons, nossos melhores sentimentos, a todos os nomes apresentados na live de hoje. Que cada um receba aquilo que necessita e aquilo que for do merecimento de cada um. Vamos vibrar nesse momento por aquelas pessoas que a gente considera ser inimigas. Vamos vibrar amor e reconciliação. Vamos vibrar muito amor aos nossos amigos, aos nossos familiares. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento que a gente vibra por nós mesmos, rogamos aos amigos espirituais que já se encontram presentes conosco desde o início deste estudo, que eles possam nos envolver em fluidos balsâmicos de cura, de alívio, de refazimento. Que a nossa mente nesse momento seja preenchida com fluidos de paz, harmonia, tranquilidade. Que possamos, assim, receber essa energia maravilhosa do plano espiritual
e possamos enxergar o melhor caminho para resolver os nossos problemas e as nossas aflições, que possamos dar início à nossa cura interna, à nossa cura espiritual. Vamos rogando que eles harmonizem todos os nossos centros de força, fazendo com que o nosso corpo e o nosso espírito funcionem em plena harmonia. Vamos rogando que esses amigos espirituais deixem na nossa água o remédio, os fluidos necessários, os fluidos que sejam da nossa necessidade e do nosso merecimento. E assim vamos agradecendo por esse passe maravilhoso, pelo remedinho colocado na nossa água, mas principalmente pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, principalmente pela oportunidade que temos de nos modificar e de nos melhorar a cada dia. Vamos agradecendo por essa oportunidade, vamos agradecendo por ter esse canal, esse encontro aqui, essa possibilidade, e vamos rogando que os mentores espirituais, que o nosso governador Jesus continue a nos orientar, a iluminar os nossos caminhos. Pedimos humildemente uma nova oportunidade no domingo para estarmos juntos aqui novamente em mais uma reflexão. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que tanto nos ama e tanto nos ampara. Bom demais. Vou até tomar um golinho de água. O nariz até desentupiu, gente, depois dessa prece, desse tratamento espiritual, né? Agora vamos tomar nosso remedinho. 29 conexões, estou olhando aqui. Muito obrigada, que delícia, viu? Ter todos vocês aqui comigo, muito bom. Essa oportunidade vale ouro. Eu vi que a turma aqui deu oi, Denise, minha mãe, Sueli Valeriano, minha linda, Iraci, Meire, Eric, Airam, o pessoal falando que tá ótima. A Elza até falou que gosta mais de ver eu do que o Marzinho, que bom. A Val pedindo vibrações, Léo, Sueli, o pessoal pedindo aí vibrações, vamos vibrar por todos, né? Já vibramos aí, vamos continuar firme nas vibrações e nas orações. Vamos ver quem mais. Patrícia Siqueira, muito bem, chegou aqui, que bom. Vamos ver quem mais. Gratidão, Rita Avelino, que coisa boa. É com muito amor, minha amiga, e eu recebo muito amor de vocês, isso é maravilhoso, não tem dinheiro que paga. Carlinha, minha linda, muitas vibrações de saúde e força para você, Carlinha. Queremos ver você perto de nós já, né, Carlinha? Um beijo no seu coração, minha linda. Luciana Campanelli, que coisa boa, Luciana. Vibrações para você também. Regina Mobará, gratidão. Sueli, gratidão, minha amiga querida. Obrigada pelo seu carinho. Patrícia, gratidão. Iraci, gratidão. Denise, gratidão. Deisa, Irã. Muito obrigada, minhas amigas queridas, meus amigos queridos também que estão aqui. Muito obrigada. Domingo estamos juntos de novo com a lição 23. Com muito amor, com muito aprendizado, com muita coisa boa para a gente refletir. Beijo, Carlinha. Beijo, turma. Beijo, Meire, Eric. Beijo para todo mundo. Domingo estamos juntos aí de novo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e muito